Estranha moral. Mas para falar de estranha moral, eu vou precisar de alguns voluntários. 6. Eu preciso de 6 pessoas aqui comigo. Por favor. Prestem bem atenção, eu vou pedir um favor. Quem está com o relógio aí, com o cronômetro, só vai marcar para mim. Você vai virar para cá. Olhando para lá, você vai virar para cá, olhando para ele. Você vai virar para cá, olhando para ele. Você vai virar para cá, olhando para ela. Você vai virar para cá, olhando para ela. E você vai olhar para mim. Vocês olham para frente. Por favor, marque aí. Eu vou fazer um gesto e você vai repetir, tá bom? Ok? Agora você vai cutucar, ela vai fazer o mesmo gesto. Pode virar para ela. Agora cutuca, ele faz. Agora cutuca ela e faz o mesmo gesto. Agora cutuca ela e faz o mesmo gesto. Não, sem repetir. Vira um pouquinho, Eric. Calma. Você vai repetir o que ela vai estar fazendo. Vira para ela. Agora faz o que ela fez. Todo mundo pode olhar o que ela vai. Pode fazer. Ok. Muito bem, pode sentar, parabéns. 1 minuto. Beleza. A primeira inscrição das leituras, né, de Mateus, o que nós temos do Evangelho foi escrito 50 anos depois da morte de Cristo. E o último 90 anos depois. Então, digamos que nós temos, para contar 90 anos, 1900 digamos 2000 anos, ok? Se passaram 2000 anos. Se em 1 minuto o último aqui não conseguiu contar direito o que o primeiro fez, imagina 2000 anos depois. O movimento. Tá na filmagem, vocês vão ver. Eu acho que foi isso, não lembro também não, porque eu fiz aleatório. Então, assim, só para entrar no que foi dito lá atrás, porque Jesus falava hebraico, falava aramaico, falava grego, falava latim. Mas o que foi escrito foi realmente aquilo que Deus não escreveu. Jesus também não escreveu nada. Então, quem escreveu e traduziu, eu acredito, igual eu, como sou poeta, como sou escritor, às vezes eu pego uma palavra, escrevo alguma coisa, eu percebo que a minha emoção naquilo, é como eu vejo aquilo, que é diferente de cada um de vocês. A minha percepção para tudo que eu aprendi, que eu tenho aprendido aqui, é diferente de cada um. Sabemos nós que naquele tempo, quando Jesus falava para todos, ele falava para o espírito de cada um, mas o entendimento do ser espírito e não ser isso que a gente carrega, né? Eu estou, Marco Antônio, nessa minha nova aventura na Terra, porque eu já vim várias vezes. A cada vez que eu venho, eu aprendo um pouco mais. Eu acho que cada um de nós está fazendo isso. O aprendizado, e tanto é que na próxima, se eu vier, eu acredito que venho, porque falta muito para a gente aprender ainda, eu vou carregar isso tudo. Então vai ser mais uma nova visão que eu vou ter para poder falar o que eu sinto, o que eu faço realmente. Então, quando Jesus entra, deixa eu ver se vai, isso, os 4 tópicos.
Aborrecer pai e mãe, odiar os pais. Abandonar pai, mãe e filhos. Deixar os mortos, enterrar os seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão, a espada. Aí você começa a pensar. Aí a primeira pergunta que me veio na mente: por que Jesus, que era tanto amor, tanta paz, que já tinha respondido que só havia dois das leis mosaicas, amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo, como é que ele fala em odiar? Aí vem a tradução, como muita gente fala, que não é odiar, na verdade, é amar menos. Mas aí eu pergunto, não é amar do mesmo jeito? O que a gente precisa fazer é qualificar esse amor. É tentar entender o que ele quis dizer com amar. O amar menos o pai, a mãe, amar menos os filhos, amar menos... E entender que esse amor que a gente tem na Terra, que é necessário termos, porque cada um que vem na nossa família, nós não estamos aqui para perguntar por quê, mas para quê. Para que a gente entenda que tudo que a gente passa é necessário porque nós escolhemos isso. Eu, às vezes, me perguntava por que eu tive tanto problema. E eu falei, eu devo ter feito muita coisa ruim e eu não quero nem saber, porque eu vou sofrer muito. Porque nessa parte minha aqui, eu não consigo fazer mal, eu não consigo não querer o bem, eu não consigo ajudar o próximo. Eu não consigo ver uma postagem de WhatsApp que eu estou acostumado a ver de humor, de não sei o quê, e não perguntar para a pessoa o que aconteceu. Ou apenas só de ouvir a fala dela, o modo da pessoa cumprimentar, o modo da pessoa olhar, eu já sinto que aconteceu alguma coisa. Então eu já pergunto, e eu já falo, eu posso te ajudar, eu estou aqui por você. Então, assim, eu estou aprendendo a cada dia, porque eu fiz a pergunta, né? Quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Quando Jesus diz, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele está ensinando que os laços do Espírito são mais fortes e duradouros que o laço do sangue. Porque nas outras encarnações, eu tenho certeza absoluta que eu ou fui filho, ou fui irmão, ou fui pai, ou fui mãe, ou foi alguma coisa de vocês aqui. Eu não sei o que eu fui lá atrás. Tenho certeza que se eu fui na época de Jesus, eu devia estar lá para escutar, ou infelizmente eu poderia ter sido um dos soldados que o martirizou. Eu lembro porque eu vi um filme, se eu chorar não se assustem. Eu lembro que eu vi um filme chamado Manto Sagrado, e toda vez que começava o filme eu disparava a chorar. Disparava a chorar. Então, assim, eu tinha certeza absoluta que eu estava ali. Então, aquilo me doía muito. Sua água, porque não, chora. Eu fui buscando tudo que eu podia, que me vinha na mente para poder entender. Porque quando a gente entende, quando Jesus fala, né, quando ele brigou com os homens, ditos homens da lei, que tinham as tábuas, o Pentateuco, os livros de Moisés, que tinham tudo, que sabiam das leis. O que eu percebo em Jesus é que ele provava ali na própria resposta que o conhecimento era uma coisa, a sabedoria era outra. Há uma história de que um sábio chamou dois discípulos e pediu que os dois subissem ao alto da montanha. Eles iam sair, mas que cada um deles colocasse dentro do sapato 40 bagos de feijão. E marcou o horário para encontrar com eles lá em cima. O anjo subiu, quando passou 20 minutos, um chegou e ficou esperando. Quando passou quase 5 horas, chegou o outro se arrastando, com dor no joelho, não conseguia nem ficar em pé.
E aí ele foi e perguntou, você chegou tem muito tempo? Ele falou assim, logo depois, uns 20 minutos, acho que depois do mestre. Mas como é que você conseguiu fazer com feijão no sapato? Ele falou, eu cozinhei. Então, assim, às vezes eu vejo, quando eu escuto alguma coisa, que a gente está tão acostumado, tão metodicamente, igual a gente vem aqui. Quantas vezes a gente já veio aqui, saiu e não conseguiu levar lá para fora o que a gente aprendeu aqui? Quantas vezes a gente, no íntimo da gente, até com a própria família, não tem paciência. Quando alguém liga para a gente, pede alguma coisa, ou fala alguma coisa, você é o primeiro já a levantar as garras e já soltar os cachorros, igual o povo fala no interior. Então eu fui tentando ler tudo que eu vi, tudo que eu conseguia entender, e eu peguei essa parte, né, quando Joana de Ângeles, tanto é que no livro dela, Jesus e o Evangelho, tem 2 capítulos só para esse tema, estranha moral. Então eu peguei essa parte dela aqui, que eu tentei entender por que era tão complicado isso na época, né? Por que Jesus, para tentar entender qual era o pensamento, porque eu sei que Jerusalém, naquela época, tinha no máximo 25 mil pessoas. Galiléia, eu acho que tinha 400 ou 600 pessoas. Eram cidades pequenas. Então, assim, o conhecimento de cada um ali era o boca a boca. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada, nem pombo correio, não tinha nada. Então, esse conhecimento que veio e que a gente recebe isso, eu acho importante, porque olha quanto tempo se passou para a gente poder entender isso tudo. Uma vez, quando a Vera estava dando a palestra, eu me perguntei por que demorou 1857 anos para que aparecesse Hipólito Leon para poder escrever o Livro dos Espíritos. Por que não foi escrito antes? Às vezes eu perguntei para ela, hoje, se realmente voltasse a perguntar para os espíritos, seriam as mesmas respostas? Tanto é que ela fala, às vezes a gente tem que estudar, como ela dá para a gente a palestra, para poder entender que naquela época, naquele momento era aquilo, hoje não. E daqui a 10, 15 anos, ainda mais com esse advento da IA, vai estar tudo mudado. Hoje eu vejo meninos que estão mais pregados em celular do que em qualquer coisa. E pais que deixaram isso acontecer, e está acontecendo. Você falar de religião, ou de amor, ou de alguma coisa, está complicado em alguns seios de família. E a gente vê isso se perder. Então deixa eu ler essa parte aqui. Ó. Não penseis que eu tinha vindo trazer a paz. A sombra imensa que pairava na sociedade existente, estabelecendo seus parâmetros de vitória sobre as criaturas humanas, já o esclarecemos. Os conceitos éticos, ainda não estruturados, vicejavam num contexto eminentemente hedonista e perverso. A predominância do direito da força sobre a força do direito constituía valor relevante para na cultura geral. O ser humano estorcegava na canga da escravidão política, social e econômica, de raça e de credo, destacando-se como triunfantes as personalidades impediosas e violentas e os poderosos de um dia, herdeiros das tradições ancestrais e dominadoras dos grupos sociais. De quem que ela está falando? Das próprias pessoas que viviam naquela época. Não existia amor naquela época, existia prazer acima do prazer e PT saudações. E, infelizmente, a gente está vendo a mesma coisa. Infelizmente, a gente está vendo acontecer do mesmo jeito. O poder acima de tudo, a ganância acima de tudo. Aconteceu recentemente o caso do cachorro orelha. E não é só o orelha agora, não. São vários outros casos que a gente nem escuta, que a gente nem sabe. Não é só com cão, não. É com ser humano. A gente, quando sai para fazer a mãos estendidas com a Márcia, tem dia que eu volto para casa e eu falo assim, o que eu posso fazer mais? Porque dói ver. A gente vê e a gente fala o que está acontecendo, por que o mundo está ficando desumanizado e emburrecendo. Por que o tratamento das pessoas está mudando? Se era para melhorar, se era para se encontrar como pessoa, achar o sentido da vida, por que está acontecendo isso?
Então são questões que a gente tem que... Eu coloquei hedonismo só para falar o que era, né? A cultura greco-romana do primeiro século era amplamente influenciada por filosofias que buscavam o prazer ou a tranquilidade como objetivo de vida, como o epicurismo, focado na busca pelo prazer moderado e ausência de dor, e de forma mais geral, uma busca por satisfações imediatas sensoriais nas cidades romanas. Aí eu penso, nós estamos do mesmo jeito. Eu fico vendo gente querer ter mais a cada dia, comprar mais coisas a cada dia. Eu estou me esvaziando e eu estou pensando o seguinte: quanto menos coisa eu puder carregar, melhor. Eu tenho visto isso lá em casa, eu estou tirando as coisas que eu tenho e estou dando. Não porque eu acho quer dizer, não é só o material, mas o espírito. Eu estou me despojando de coisas que eu dava um valor danado, que hoje eu já falo que sei que é bobagem. Então, todo esse entendimento que Jesus fala de amar menos o pai e a mãe, de odiar o filho, de odiar as coisas, a gente é essa coisa de achar que dá mais valor a isso tudo que a gente tem do que o valor mesmo de se voltar para Deus e tentar entender quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual que é a minha missão, qual que é o meu sentido de vida, por que eu preciso buscar, porque se for só viver, nascer, viver, morrer, está muito fácil. Então a gente se perde nesse momento todo. Aqui eu coloquei a passagem do menino rico, porque ela é mais ou menos isso que a gente vê hoje. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terão um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aí eu pergunto, nós fazemos isso? Nós daremos tudo que temos? Ainda não. Nós não temos condição ainda. A gente ainda não tem condição de fazer isso. O jovem rico, um jovem rico de boa conduta pergunta a Jesus o que deve fazer para dar a vida eterna. E Jesus responde, após o jovem afirmar que cumpre os mandamentos, Jesus aponta o que lhe falta algo, o desapego total. O convite, vender os bens, dar aos pobres e seguir Jesus, discipulado. O jovem retira-se triste, pois possuía muitas propriedades. Jesus explica que é difícil para um rico entrar no reino de Deus, mas que para Deus todas as coisas são possíveis. Aí quando ele fala isso, eu lembrei do ditado, né? Mais fácil um rico, é mais difícil um rico entrar no reino do céu do que um camelo no buraco da agulha. E eu fui até procurar saber, porque tem muita gente que fala que a corda que era usada na época era a corda de camelo. E falava que para passar a corda na agulha era complicado. E aí eu lembrei de uma estrutura arquitetônica árabe, que é aquela ponta, que aquilo é agulha também. Aí eu fui até buscar isso aí, ó. A ideia de que camelo seria uma corda, um cabo, surgiu devido à proximidade fonética entre camelos, animal, e camilos, corda, cabo. No grego, uma teoria sustentada por alguns estudiosos do século IV. Sugere-se que em aramaico, a língua de Jesus, gama, podia significar tanto camelo quanto corda grossa. O contraponto, manuscritos gregos mais antigos e confiáveis trazem camelos, animal, sugerindo que a interpretação de corda é uma tentativa posterior de explicar uma hipérbole. Seja um animal ou um cabo grosso, o objetivo da frase é ilustrar a dificuldade extrema para um rico entrar no reino dos céus. É a mesma pergunta que eu fiz. Temos condição hoje de dar tudo que nós temos? Nós temos condições de nos despojar de tudo que nós temos para ajudar todo mundo à nossa volta? Ainda não. Então, quando eu me perguntei isso, eu pedi perdão por isso, por ainda ser imperfeito, por ainda tentar entender o que eu não sei.
E aí eu fui lembrar da última parte, quando ele fala da cruz, né? Que para Jesus a cruz, se você pega a cruz, é igual uma espada. Se você aponta para baixo, é uma cruz, mas se você aponta para alguém, já é uma arma cortante. Então, do mesmo jeito que ele fala, e que foi a grande dúvida de Judas, por que ele queria que Jesus brigasse, por que ele queria que Jesus assumisse o reino, porque, como o professor Ricardo falou na última aula, todo mundo esperava o que estava escrito na profecia de que viria um rei para poder tomar conta de tudo que existisse aqui na terra. Mas quando Jesus simplesmente fala, o meu reino não é daqui, porque isso é só uma passagem, mas para eles, como é que iam entender isso? Para nós, às vezes, é difícil entender. Para nós, às vezes, é complicado tentar entender como é que a gente vai evoluir espiritualmente, como é que a gente vai se despojar do que a gente tem para poder ir fazer a passagem. Como a Vera um dia falou, a gente precisa estar pronto para poder ir, sem ficar preso a isso tudo. Porque o grande mal é esse, o ficar preso é o egoísmo, que a Magali acabou de falar no texto do Livro dos Espíritos, o egoísmo de se querer ter tudo à nossa volta. O egoísmo de achar que a gente é dono de alguma coisa. Uma vez numa palestra me perguntaram, pediram para falar sobre o ciúme. Eu contei a historinha de um senhor que comprou uma fazenda, encheu a fazenda de pássaros, encheu de gaiolas. E cada gaiola mais linda que a outra, cada canto mais lindo que o outro, cada pássaro mais lindo que o outro. E aí todo mundo ficava encantado em volta dos muros para poder escutar os pássaros cantando. Ele resolveu um dia abrir. Foi um senhor com filho, e o filho visitou tudo, nem encantado. No final ele encontrou com o dono, e aí o dono pergunta, você gostou, meu filho? Ele falou, amei, amei, os pássaros são lindos, as gaiolas são lindas, os cantos são lindos, é tudo maravilhoso. É tudo do senhor? Aí ele virou e falou assim, sim, são todos meus pássaros. Ele virou e falou assim, então por que o senhor não solta? Ele falou assim, mas se eu soltar eles vão embora. Ele falou, então por isso que o senhor prende, né? Porque não são os seus. Eu falei, o ciúme é esse, a gente querer prender aquilo que não é nosso, não nos pertence. A própria nossa vida não nos pertence. Nós estamos aqui de passagem, pertence a Deus. Então eu fiquei pensando na espada, sobre a cruz que Jesus falava, né, que representa a suprema obediência ao Pai, o sacrifício amoroso pela salvação da humanidade, a renúncia e a vitória sobre o pecado e a morte. A espada, frequentemente associada à espada do Espírito, palavra de Deus, simbolizava a autoridade, o julgamento, a verdade afiada que separa o bem do mal e o poder de sua mensagem. Como símbolo de amor e renúncia, a cruz representa o ápice do trabalho amoroso de Jesus, simbolizando o sacrifício, a renúncia e a dedicação ao próximo, em vez de apenas dor e autoflagelação. São as asas libertadoras. Joana de Ângeles, ela fala que a cruz podia tanto se transformar na asa da liberdade para cada um de nós. E quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar liberto de tudo que tem nesse mundo e a gente vai estar pronto para seguir em frente. Para os espíritas, a cruz é um rito de passagem que confirma a imortalidade da alma e a superação da matéria. Não um peso de sofrimento, mas um hífen de luz entre a terra e o infinito de Deus. Cicatrizes morais, representa cicatrizes morais dos testemunhos silenciosos e a coragem de enfrentar as provas com resignação, transformando o instrumento de punição e bênção. Quando eu fui ler sobre Joana de Ângeles, eu voltei, né, para pesquisar quem foi ela, e eu vi que ela era, na época de Jesus, a Joana do Cura, de Cura, né? E o marido dela era um intendente de Herodes. E aí eu escrevi isso aqui, comecei a escrever parte do que eu tinha lido e coloquei aqui, possuidora de fé,
amargurava-se pela posição do esposo, o intendente de Herodes, em contato constante com os representantes do império, a fim de gozar do prestígio social. Ele ora comparecia ao templo de Jerusalém, ora sacrificava aos deuses romanos. Joana tentara expor ao marido sua nova crença em vão, trazendo a alma torturada, certa vez procurou o mestre para lhe falar de suas lutas e desgostos. Jesus a ouviu longamente, depois ponderou: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Por fim, Jesus lhe recomenda que volte ao lar e ame seu companheiro, despedindo-a com: vai, filha, ser fiel. Uma inflexão de tal carinho que ela jamais haveria de esquecer. Nos anos de 54 a 68, o Império Romano foi dominado por Lúcio Domício Enobarbo, famoso Nero. Dentre tantas loucuras como esbanjar seu limite, o dinheiro público, e organizar orgias extravagantes, desencadeou grandes perseguições aos cristãos. Sendo crônicas do historiador latino Tácito, fiéis do Cristo amarrados, cobertos de alcatrão, eram usados como tocha humana para as insônias de Nero, nos passeios noturnos, nos jardins de sua residência privada, a Domus Áurea, Casa Dourada, em Monte Aventino, ao comando de sua maldade, tendo acusado os cristãos de terem ateado fogo em Roma, foram executados de 200 a 300 mil. No dia 27 de agosto de 68, nas proximidades das águas termais de Caracalla, o Monte Aventino, Joana, junto aos outros 500 cristãos, foi levada ao posto do martírio. De cabelos nevados, ela ouve as queixas de um homem novo. Seu marido já havia morrido, doente, e ela precisou trabalhar para poder sustentar os filhos. Ela que vivia cheia de servas, que tinha uma vida abastada como esposa do intendente da casa de Herodes. Amarrada ao poste próximo, seu filho que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vê que nos perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. E aí é a parte onde ele fala sobre os filhos. É a parte onde ele fala que a gente precisa não odiar, mas negar a filho, negar a tudo em prol da nossa fé, em prol da nossa razão. Quantas vezes a gente vê, igual no caso do Orelha, os parentes dele foram lá ameaçar as testemunhas para não poder falar mal dos meninos. Joana faria isso? Nunca. Lembrou de Maria, mãe de Jesus, que assistira por horas o suplício do seu amado filho. Por fim, acode-lhe à memória a tarde memorável do particular encontro com o mestre e suas palavras de despedida: vai, filha, ser fiel. E pede ao filho que se cale, proclamando-a a fidelidade a Deus. As labaredas lhe lambem o corpo e ela abafa no peito os gemidos. A massa de povo grita desvairada. Um dos verdugos se aproxima e lhe pergunta irônico: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? A resposta corajosa se deu no murmúrio: não apenas a morrer, mas também a vos amar. É sentindo uma mão suave a lhe tocar os ombros. E sentindo uma mão suave a lhe tocar os ombros, escutou uma voz inconfundível do divino pastor: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Triunfante, ela transpôs o pórtico da morte para adentrar a verdadeira vida. Faríamos isso? Conseguiríamos fazer isso com os nossos filhos? Conseguiríamos fazer isso com nossa mãe? O nosso pai? O nosso irmão? É uma pergunta difícil. Seríamos como Joana? Seríamos como tantas pessoas que simplesmente tiveram fé em Deus, porque fé é saber realmente, sem precisar ver ou conhecer, sem nada, mas saber no íntimo que as coisas vão acontecer, que você vai seguir em frente, que o amor vai prevalecer sobre o mal, que a vida da gente é mais do que tudo, e que a gente precisa tentar entender a cada dia, porque a cada dia a gente é tocado, a cada dia a gente é ensinado a ver a mudança.
Hoje eu recebi um vídeo, até postei no meu story. E eu minto, um vídeo não. Eu vi uma palavra e postei no meu story. Que resumo que a gente precisa fazer. Não me fale de Deus, mostre-me Deus em você. Não, quantas pessoas a gente viu falar de Deus? Quantas pessoas a gente viu levantar a mão e falar de Deus e dar um passo lá fora e mudar completamente a atitude? Se eu não consigo ver Deus dentro de você, eu não consigo ver Deus em lugar nenhum. Se eu não consigo ver Deus em volta de mim, eu não vejo Deus em lugar nenhum. Eu falava isso com a minha mãe. A senhora pode ir em todas as igrejas do mundo e todas as religiões do mundo. Se a senhora não encontrar ele Deus dentro da senhora, a senhora não vai encontrar. Quando minha mãe, que ia na igreja, que era da congregação mariana, onde eu fui criado, né, com a igreja católica, mamãe morria de medo de morrer, e eu falava, mamãe, mas a senhora fala que vem o reino dos céus? O reino do Pai não é o reino que a senhora quer? Não. E ela sofreu, e eu sei que ela sofreu. Não sei como ela está agora, mas eu sei que ela sofreu. Porque ela era apegada a tudo que tinha aqui, ela não conseguia. Ela não conseguia ser feliz. Ela olhava para mim e falava assim, Tonho, você teve tanto problema de saúde, me dá um pouco da sua felicidade. E eu consegui ser feliz com tudo. Eu falo que Deus nos mostra o caminho todos os dias, só não vê quem não quer. E eu vi através disso. Sabem o que é isso? Hã? Muito bem. É a laminina. A laminina. Gente, alguém tem dúvida que isso é Deus falando? Alguém tem alguma dúvida de que Deus está falando de novo com a gente? Presta atenção. As coisas estão vindo, os meninos estão vindo carregados de conhecimento passados. A gente precisa abrir o olho do espírito, não os olhos da cara. A gente precisa enxergar além, igual o Pat Adams falou, quantos dedos você tem aqui? Ele 8. Enquanto ele falou 4, ele não respondia. Ele falou, quantos dedos? Ele falou 8. Enxergar além do que a gente está vendo. A gente precisa ir além, a gente precisa buscar Deus em tudo. A gente precisa ter essa convicção de que a gente veio para ser mãe, para ser pai, para ser tio, para ser amigo, sim. Mas a gente precisa entender que esse amor que a gente carrega é um amor que precisa mudar para um ponto fixo, que é o amor a Deus, que é o amor a Jesus. Se a gente não mudar isso, a gente vai ficar apegado às coisas daqui. Eu estava no evento e tinha um senhor que era o melhor contador de história do mundo. E ele contou várias histórias. E eu perguntei para ele, aqui, como é que o senhor sabe exatamente que essa era a história que eu precisava ouvir? Eu queria que o senhor me explicasse. Ele virou e falou assim, Marco Antônio, senta aí que eu vou te contar outra história. Falei, tá bom. Ele falou, existia um senhor que ele saía da sua cidade e ia percorrendo outras cidades perto. Ele gostava de andar, ele era super curioso. E um dia, nas suas andanças, ele chegou numa casa que tinha um muro gigante. E ele ficou encantado com esse muro. E esse muro, ele parou, botou a bolsa dele no chão e ficou olhando horas e horas para aquele muro, porque aquele muro tinha o seguinte, tinham vários alvos redondos, vermelho e branco, e a flecha estava no meio certinha do alvo. E ele olhou e falou, não estava do lado, nem na ponta, nem aqui embaixo, não, no meio certinho. E ele foi admirando, olhando cada um. E ele ficou horas e horas olhando, e falou, gente, eu preciso saber quem que é essa pessoa, quem que é esse atirador, fenomenal. Eu nunca vi isso na minha vida. E ele saiu, pegou a bolsa e saiu caminhando para ver se achava alguém, viu o menino sentado.
Ele falou, menino, tudo bem, meu nome é João e eu preciso saber do seu o seguinte, quem é o senhor, o exímio atirador daquele muro? Que é uma coisa fantástica, eu preciso conhecer, porque eu ando assim em várias cidades, eu procuro curiosidades e eu fiquei encantado com aquilo. Menininho sentado com a graminha na boca, olhou para ele e falou assim, eu falo o quê? Muro? Atirador? É profissional não, senhor. Falou, como não? O cara atira perfeitamente. Sou eu. Falou, como você? Como é que você pode fazer isso? Me explica, você vai ter que me falar a sua técnica. Ele virou assim, deixa eu falar para o senhor, fácil mais. Eu pego meu arco, pego as flechas que eu tenho, que meu pai faz, vou lá no muro assim, olha, estico com a força danada de sol. Na hora que bate lá no ponto certinho, eu pego a tintinha, vou lá e começo a pintar o alvo. Aí eu fico pintando o alvo. Entendeu? Aí o contador de história olhou para mim e falou assim, Marco Antônio, a gente conta muita história e a gente já ouviu várias histórias. Histórias de todo mundo. A gente já escutou vários conselhos. A vida inteira da gente, a gente ouviu palestras, ouviu gente falando, ouviu personalidades falando, a gente ouviu relatos de pessoas que passaram pela morte, a gente viu o sofrimento de tantas pessoas. Então a gente conta essas histórias para todo mundo e a gente a vida inteira escutou. Mas quem vai dar sentido a isso tudo que a gente fala é você, são vocês. Então tudo que a gente fala aqui, quem vai dar sentido são vocês. É cada um de vocês. Se cada um de vocês não der sentido àquilo que a gente escuta aqui e aquilo que a gente entende, que a nossa capacidade ainda nos permite entender, porque como nós somos espíritos em evolução, a gente tem limitações. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é isso. A gente vem cá, fala, conversa, mas que cada vírgula, ou cada ponto, ou uma frase ou uma palavra fique guardado na mente de vocês. Que Deus abençoe e proteja vocês. Obrigado.